Paz do Senhor, prezados irmãos e irmãs. Hoje eu escolhi para falar com você uma mensagem que ultimamente tem deixado de ser pregada, um assunto que não é muito relevante para a maioria dos que se dizem crentes. Parece-me que a Igreja do Senhor, mundialmente falando, perdeu Jesus de vista no que diz respeito às coisas dos últimos dias. Muitas pessoas dizem que é um assunto confuso, que eles têm esperado por muito tempo, em todas as eras, através da igreja. Jesus não volta e muitos já ficaram desanimados. Outros têm se tornado para doutrinas falsas. Antes de eu começar, deixe-me fazer uma oração. Senhor Jesus, é em Teu nome, eu quero esclarecer, através da luz da Palavra de Deus e com a inspiração do Espírito Santo de Deus, para que me dê graça, força e que eu fale de acordo com a Palavra. E que essa Palavra, que nunca falha, venha tocar nos corações de milhões e bilhões de pessoas ao redor do mundo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Eu vou basear na leitura que está em 1 aos Tessalonicenses, uma palavra que todo mundo já conhece. Uma passagem que é lida, que hoje tem sido lida com menos frequência do que era no passado, pelo menos uns 40 anos atrás, nos 60. As igrejas no Brasil costumavam falar muito sobre a volta de Cristo. Hoje, devido às mudanças das teologias modernas, dos autores modernos, que infelizmente não buscam mais a palavra, antes buscam mais conhecimento humano do que a palavra de Deus. Não é exagero dizer que eu tenho encontrado com pessoas, pastores, líderes, que já não pregam mais. Outros já até mudaram de ideia. Antes acreditavam no arrebatamento da igreja, hoje não. Eles acreditam mais num reinado presente, o agora. Mas tudo isso fora de contexto. É claro que os ventos das novas ideologias e das filosofias que permeiam em colégios, no sistema de educação corrupto, ou até mesmo em seminários que se dizem evangélicos que abandonaram a doutrina, a sã doutrina, e penderam mais para o lado da psicologia humana, da sociologia, das artes e ciências humanas. Essas pessoas, infelizmente, eu não sei se na realidade elas estudam a Bíblia ou simplesmente transmitem o que leram em livros ou periódicos e jornais, ao ponto de negarem o arrebatamento da igreja. Aqui em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13, eu vou ler para você e falar com humildade, compassadamente, e deixar um pouco claro. Se não for possível falar hoje, para não fazer uma longa mensagem no YouTube, eu posso fazer na parte 2, 3 e assim sucessivamente. Deixe-me ler aqui para você. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 13 ao 17, por que não até o 18? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Paulo está falando aqui com os crentes que, certamente, lá na igreja dos Tessalonicenses, já havia pessoas que também haviam perdido a esperança. Certamente, as tribulações, as lutas por que passavam devido às perseguições do momento, faziam com que eles perdessem aquele ânimo. Então muitos ficavam tristes. Então o apóstolo Paulo chega e diz: não, irmão, não percam a esperança.
E foi aí, a partir daí que ele começou a escrever, pelo menos 2 cartas, encorajando-os a manterem a fé no Senhor Jesus Cristo e na esperança, na chamada a esperança da salvação. Porque, no versículo 14, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. A boa notícia aqui é de que o crente não morre, ele dorme. Ele dorme no Senhor, porque a alma dele é salva, eternamente salva. Salva porque ele creu no Senhor Jesus Cristo, no sacrifício do Senhor, arrependeu-se dos seus pecados. E por causa da promessa de Deus, que é inalienável, inquebrantável, então essa pessoa, como o próximo Manuel, a pessoa que está falando com você, é salvo pela graça, não tem nenhum mérito em mim, a partir das obras que faço, não. Elas não teriam significado se Jesus não estivesse na minha vida. Semelhantemente, Jesus está no coração de todo aquele que o confessa. E aqui, no versículo 14, o apóstolo se dirige a eles, dizendo que eles não perdessem esperança e que crescem no Senhor Jesus Cristo, porque o crente, quando parte, ele vai estar no lugar de repouso, aguardando o dia da ressurreição de Cristo. Então esse crente dorme em paz, na grande esperança, porque ele morreu em Cristo. No versículo 15, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Aqui Paulo está dizendo que nós, incluindo a igreja, todos aqueles que fazem parte dessa dispensação da graça, é chamada a igreja, ou a noiva do Senhor Jesus Cristo, que ele veio comprar com seu próprio sangue. Então aqui está dizendo que nós, os que estivermos vivos, ou os que estiverem vivos por época do arrebatamento, porque eu que estou pregando hoje, pode ser que Jesus venha depois que eu partir, ou pode ser que Jesus venha antes. Mas seja lá o que for, ou antes ou depois, eu estou aguardando aquele grandioso dia, o dia do arrebatamento da igreja. É necessário que estejamos prontos. Então a boa notícia aqui é de que o crente tem uma esperança viva, eficaz, de que um dia ele vai acordar para estar com o Senhor Jesus Cristo. A morte na vida do crente, ela não existe mais. Existe apenas separação entre o corpo e a alma. Aí a palavra de Deus diz no versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Existe hoje uma teologia que permeia em toda a parte da terra, e muitas igrejas já perderam essa esperança, já não pregam mais. A pregação hoje vai em torno de prosperidade, da vida que você vai ter aqui, que o reino é agora, porque Deus não quer que você seja doente, que você não sofra, que você tenha tudo. Mas não é isso que a Bíblia fornece, não é isso que a Bíblia informa, não é isso que a Bíblia promete a nenhum. A Bíblia diz, pelo contrário, que no mundo tereis aflições, e fala para que tenhamos bom ânimo, confiando no Senhor. Então não compre essa teologia moderna, porque essa teologia pode roubar a tua coroa. A coroa que o Senhor tem para dar àqueles que são fiéis. Não a salvação. A salvação não tem nada de merecimento. Então aqui a Bíblia fala que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e ajuntarão os que estiverem vivos para serem arrebatados. E é um arrebatamento muito rápido. É mais do que um piscar de olho. É um átomo de segundo. É possível que a pessoa que esteja ao seu lado nem perceba. É um desaparecimento imperceptível. É necessário que estejamos sempre com a cabeça erguida, esperançosos, vencendo o mal, derrotando o inimigo através das orações, da confiança em Jesus e, à medida do possível, através do jejum. E, acima de tudo, a obediência a Cristo, porque Ele garante a vitória. Aí no versículo 17,
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor. Existe hoje um vento de teologia, aliás, é uma teologia antiga. Essa teologia ela veio mais ou menos durante aquela era, a era negra, onde a palavra de Deus era escondida, muitos eram executados porque liam a Bíblia. Então aqui está dizendo a palavra de Deus que nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Hoje muitas pessoas e muitos pastores já não creem mais no arrebatamento. Eles já chegam até a acreditar no arrebatamento depois da grande tribulação, coisa que a Bíblia nunca falou que o crente passará pela grande tribulação. Sim, a Bíblia fala que nós teremos aflições, plural, mas a grande tribulação da qual o Senhor Jesus menciona em Mateus 24, Lucas 22, Marcos e assim por diante, não é para comparar, é um tempo que jamais houve na história da humanidade. Então essa grande tribulação é para Deus lidar com Israel. São chamadas dores de parto de Jacó. Aquelas dores durante as quais o povo judeu vai se despertar para aceitar aquele Messias que foi rejeitado 2000 anos atrás, se Jesus viesse hoje. E a palavra de Deus diz assim, que nós estaremos sempre com o Senhor. E a Bíblia conclui aqui nessa passagem, portanto, fala para consolarmos uns aos outros, com essa palavra do arrebatamento. Se fôssemos passar pela tribulação, isso não seria uma palavra boa, uma palavra de ânimo? Como é que eu vou chegar para o meu irmão, consolá-lo e dizer, olha, nós vamos passar pela grande tribulação? Não, a Bíblia garante que a sua noiva, a noiva de Cristo, será arrebatada. É bem diferente da segunda vinda pessoal visível, de acordo com Apocalipse capítulo 1, versículo 3, 4 em diante, com todo olho verá. Mas o arrebatamento não, é algo tão rápido que não dá tempo. Como é que todo olho verá no abrir e fechar de olhos? É impossível. Então a gente percebe que, de acordo com a palavra de Deus, que serão dois eventos distintos um do outro. Um para a igreja, essa época da graça, todos que confiaram em Jesus, e a outra será a volta de Cristo visível, quando Jesus virá e colocará os seus pés no Monte das Oliveiras, de acordo com as Escrituras no Antigo Testamento. Para concluir esse pequeno estudo, vamos ver o que diz também uma passagem paralela que se encontra em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que é um mistério? A palavra mistério significa algo que ainda não foi revelado. Então Paulo está dizendo aos Coríntios que não tinha sido revelado. O próprio Jesus não revelou sobre o arrebatamento, pelo menos nessas duas passagens. O Senhor Jesus revelou a Paulo para pregar, porque quando Paulo falou essas palavras, Jesus já tinha sido assunto aos céus por mais de 20 anos. Então, se Jesus não revelou, então agora ele está revelando a Paulo. Ele diz um mistério, coisa que não era conhecida. Está bem claro aqui, não precisa nenhuma interpretação pedagógica ou teológica, não precisa dessas complicações, esses palavrões, que muitas vezes teólogos gostam de palavras difíceis para impressionar. Não estou exagerando, isso é verdade, eu também fazia isso, mas pela graça de Deus me arrependi desse orgulho de querer me mostrar. Aí diz assim, no verso 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos. O abrir e fechar de olho é tão rápido, mais do que a sombra. É um átomo de segundo. É por isso que a Bíblia diz que o crente deve vigiar, orar, ser cauteloso contra as falsas doutrinas, falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes.
Porque hoje a teologia, ela se corrompeu e se comprometeu tanto com as ciências do mundo. A Bíblia diz que não ameis o mundo. E hoje, infelizmente, no seio da igreja, as pessoas têm abraçado muito o mundo. Então, muitos crentes hoje pregam no púlpito, não é a palavra de Deus, são ideias de homens, através da chamada falsa ciência. E muitos crentes hoje perderam Jesus de vista, estão quase no estado de desviados, porque ainda que estão na igreja, mas não têm o conhecimento da palavra e vivem de acordo com os princípios do mundo. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia fala para que não olhemos para o homem, mas olhemos somente para Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Portanto, irmãos, eu gosto de encorajá-los, dizendo que nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos, e nós vamos receber um corpo celestial, um corpo que vai ser transformado pelo poder de Deus. E aí diz ainda que no versículo 54, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. A nossa vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. Quando Jesus declarou aquele tetelestai, ou em outras palavras, Jesus deu o grito, está consumado. A obra da redenção e da salvação foi completa absolutamente no Senhor. Não tem nada no homem que possa justificar sua salvação, a não ser no Príncipe da Paz e seus pecados perdoados, no sangue do Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito que Deus mandou para ser sacrificado por nós. Que Deus te abençoe, falando mais pessoalmente, e de uma forma genérica, que Deus os abençoe. Que Deus abençoe a todos e que esclareça a cada um de vós essa realidade e que nunca perca essa esperança de que Jesus virá arrebatar a sua igreja no abrir e fechar de olhos a qualquer momento. Quer o mundo queira ou não, quer o diabo queira ou não, o Senhor Jesus virá. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Que Deus abençoe, em nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa mensagem. Continue me inspirando e me dando poder, graça, Senhor, e versatilidade ao transmitir a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo é o que eu te peço agora, Pai. Muito obrigado.